A noite caía sobre o mar da Galileia. O vento soprava frio e as ondas batiam contra o barco como se quisessem engolir o horizonte. Os discípulos, exaustos, tentavam manter o equilíbrio enquanto o mar começava a se enfurecer. Jesus, sereno, sentou-se na popa, observando o céu. Seu olhar era calmo, como quem conversa com o invisível, e o silêncio parecia obedecê-lo. «Passemos para o outro lado», disse o mestre com voz tranquila. Parecia uma travessia simples, mas o céu carregava um presságio silencioso. A cada remada, o vento crescia, a lua sumia, e as estrelas se escondiam atrás das nuvens. Os homens remavam sem perceber que o mar seria, naquela noite, o campo onde a fé seria testada até o limite. De repente, o som do mar mudou. O que era um murmúrio distante virou um rugido ensurdecedor. Ondas imensas se levantavam e o barco parecia uma folha em meio ao furacão. Pedro, experiente pescador, sentiu o coração apertar. Nem toda a força dos braços podia controlar o vento. Pela primeira vez ele percebeu. Estavam diante de algo que ultrapassava a experiência humana. Tiago tentou gritar ordens, mas sua voz se perdeu no barulho da tempestade. A vela rasgou, a madeira rangeu e a água invadia o barco. Os discípulos se olhavam, tomados pelo pânico. Onde estava Jesus? Dormindo. Sim, o mestre repousava na popa, com a cabeça apoiada, como se o caos não o atingisse. Era uma paz impossível de entender, um descanso em meio ao impossível. André tentou segurar o leme, mas as ondas arrancaram-no das mãos. O barco girava descontrolado. O medo agora tinha rosto, voz e peso. Aqueles homens, fortes, valentes e acostumados ao mar, tremiam como crianças. O som do vento parecia zombar deles. E o silêncio de Jesus, dormindo em meio ao caos, fazia o desespero parecer ainda maior. João, o mais jovem, olhou para o mestre e pensou: como ele pode dormir enquanto tudo desaba? O coração batia acelerado e as mãos se agarravam ao que restava do barco. Pedro, tomado pelo pavor, gritou: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Era o grito da humanidade diante do medo, o clamor de quem já tentou tudo e percebeu que só Deus pode fazer o impossível. Jesus abriu os olhos. Nenhum traço de pressa, nenhum sinal de medo. Levantou-se lentamente, como quem carrega uma autoridade que o caos reconhece. A água escorria por seus cabelos e os relâmpagos iluminavam seu rosto. Ele olhou para o mar e viu mais que ondas. Viu corações em desespero. O silêncio do mestre estava prestes a se transformar em voz de milagre. O vento rugia, as ondas batiam e o céu se rasgava em trovões. O barco balançava como se fosse partido ao meio. Mas Jesus, de pé, ergueu a mão e disse com voz firme: Acalma-te, vento, cala-te, mar. As palavras ecoaram como ordem eterna. E naquele instante a natureza parou. O universo reconheceu a voz do seu Criador e se curvou diante dele. O silêncio veio como um sopro de eternidade. As nuvens se abriram, o mar se aquietou e o barco flutuava suave, como se nada tivesse acontecido. Nenhum som, nenhum vento, apenas paz. Os discípulos se entreolhavam, ainda ofegantes. O medo começou a ceder espaço à admiração. Aquele não era apenas um homem, era o próprio Deus em meio ao mar. Jesus olhou para eles e perguntou: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta ecoou no coração de cada um como um espelho. Eles haviam visto milagres, ouviram parábolas e andaram com o Filho de Deus. Mas bastou o vento soprar para esquecerem quem estava no barco. O medo tinha feito o impossível, calado a memória da fé. Pedro abaixou a cabeça. As palavras do mestre o atingiram como uma onda invisível. Ele percebeu que o medo o fez duvidar do amor que o havia chamado. João, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não veio em palavras, mas no próprio silêncio que o cercava. O silêncio da presença divina. A travessia não era apenas sobre cruzar o mar, mas sobre atravessar o coração humano, do medo à fé, da dúvida à confiança. Jesus não queria apenas acalmar as águas, queria acalmar as almas.
Ele sabia que o verdadeiro milagre não era o vento parar, mas o coração aprender a descansar mesmo quando o céu ainda está fechado. O barco seguiu em silêncio, cortando o mar agora sereno. A lua surgiu por entre as nuvens, refletindo nas águas calmas. Nenhum deles era mais o mesmo. Cada respiração parecia mais leve, e o medo havia dado lugar à reverência. A fé, que antes tremia, agora se firmava. Cada onda suave lembrava que a presença de Jesus basta para vencer qualquer tempestade. Pedro olhou para o horizonte e pensou no olhar de Jesus, firme, mas cheio de compaixão. Ele entendeu que fé não é ausência de medo, é decidir confiar mesmo tremendo. O Mestre os levou até o limite para mostrar que o limite do homem é o começo do poder de Deus. Naquela noite o mar se calou e o coração aprendeu a crer. O céu estrelado se abriu sobre o mar. Nenhum deles seria o mesmo depois daquela noite. Cada discípulo guardou o som daquela voz que fez o impossível se dobrar. Era mais do que um milagre, era uma revelação. O amor de Deus tinha falado mais alto que o medo, e a paz havia vencido a fúria do mar. O impossível se curvou diante da fé. Anos depois, Pedro contaria essa história muitas vezes. Seus olhos se enchiam d'água, sempre que lembrava do instante em que o mar obedeceu. Ele dizia: quando o mar gritar, lembre-se, Jesus ainda está no barco. E quem o ouvia sentia algo mudar dentro do peito. Porque quem viu o vento obedecer nunca mais duvida do poder de Deus. O tempo passou, mas o mesmo Jesus continua acalmando mares, não apenas de água, mas de alma. Ele ainda entra em barcos quebrados, ainda fala aos corações ansiosos e ainda diz: acalma-te. As ondas mudam, as vozes mudam, mas sua autoridade permanece a mesma, eterna, firme e cheia de amor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez hoje o teu barco também esteja sendo sacudido. Talvez o medo tenha te feito esquecer quem está contigo, mas o mesmo Deus que estava naquele mar está aí agora. Mesmo que pareça dormindo, Ele não te abandonou. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele trabalha em silêncio antes de manifestar o milagre à tua vista. O mar que te assusta é o mesmo que Ele vai usar para revelar quem é, porque o Deus que acalmou as ondas também domina as tempestades do teu coração. O medo pode rugir, mas a fé sussurra mais alto. Quando ele se levanta, até o impossível se curva. Nenhuma tempestade é maior do que a presença de Jesus dentro do teu barco. Acalmar tempestades é mais que um milagre. É a linguagem de Deus dizendo: eu continuo no controle. Quando as águas se levantarem, não olhe para o tamanho da onda. Olhe para quem está no barco. Porque enquanto Jesus estiver ali, nada pode te afundar. O amor dele ainda fala mais alto que o medo, e o impossível ainda obedece à sua voz. Quando o barco chegou à outra margem, a noite já estava calma, e o ar cheirava a milagre. Nenhum dos discípulos falava. Havia um silêncio sagrado no ar. Cada um carregava dentro de si a lembrança da tempestade e da voz que a calou. Eles entenderam que, antes de mudar o mar, Jesus quis mudar o coração de quem navegava com ele. Enquanto desmontavam as velas, João observava o reflexo da lua sobre a água e pensava no que havia presenciado. Ele sabia que aquele momento não seria apenas lembrado, seria contado por gerações, porque quando Deus fala, o vento obedece. Quando Ele ordena, o caos se curva. A fé havia aprendido que o medo nunca vence quem confia. Aquela travessia era mais do que uma história. Era uma profecia viva. Um dia, outros também passariam por mares furiosos, enfrentando ventos que parecem maiores do que a fé. E assim como naquele barco, Jesus estaria lá, talvez em silêncio, talvez dormindo, mas sempre presente, pronto para acalmar o coração e revelar o poder de Deus. Cada discípulo aprendeu algo diferente naquela noite. Pedro aprendeu que coragem sem fé é apenas impulso. João entendeu que o amor é a âncora que sustenta a alma. E todos perceberam que não há tempestade capaz de apagar a presença de Cristo. Ele é o Senhor do mar, o Rei dos ventos e o descanso das almas aflitas. O mar agora dormia, e as estrelas pareciam sorrir sobre o barco.
O medo havia sido substituído por uma paz que não dependia do tempo nem do vento. Era uma paz que nascia de dentro, de quem havia visto Deus agir. O impossível deixara de ser ameaça e se tornara testemunho. A fé havia vencido o medo e o amor vencido o impossível. Jesus se afastou um pouco e olhou o mar. Seus olhos refletiam serenidade e propósito. Ele sabia que os discípulos ainda enfrentariam outras tempestades, algumas do lado de fora, outras dentro da alma. Mas naquela noite, uma semente havia sido plantada, a certeza de que, mesmo no caos, o amor de Deus nunca dorme. O barco seguia lento, cortando o espelho d'água que agora brilhava sob o luar. Um perfume suave de calma parecia envolver o ar. Cada respiração era um lembrete de que a presença de Jesus muda o ambiente. O medo se dissolve, o coração desacelera e até as ondas aprendem a se curvar diante da voz que criou o universo. O mar da Galileia voltava a ser o mesmo, mas os homens não. Algo dentro deles havia despertado. O barulho da tempestade havia se tornado música de fé, e no coração de cada um ecoava a lembrança da voz que fez o vento se calar. Acalma-te. Era mais do que uma ordem. Era um convite para confiar mesmo quando o céu escurece. Na memória de Pedro, o som daquelas palavras nunca se apagou. Em cada novo desafio, ele lembrava do mar, das ondas e da voz que trouxe paz. E sempre dizia aos que o ouviam: quando Deus parece em silêncio, é porque está preparando o momento certo para falar. A fé não morre no silêncio, ela amadurece nele. Aquela noite se tornou símbolo da jornada de todo crente. Às vezes, Deus permite o vento para nos ensinar a descansar nele. A tempestade não veio para destruir, mas para revelar quem está no barco. Porque é nas horas em que tudo parece perdido que o céu mais se aproxima da terra. O milagre sempre acontece quando a fé escolhe permanecer. O som do mar acalmado parecia um hino. O barco, agora leve, seguia firme, e Jesus sereno observava seus amigos ainda em silêncio. Ele sabia que aquele episódio marcaria o início de uma nova fé. Uma fé que não depende de vista, mas de confiança. Porque o amor verdadeiro não teme as ondas. Ele aprende a caminhar sobre elas. O vento cessara, mas algo continuava a soprar. Uma brisa suave que tocava a alma. Era como se o Espírito Santo dançasse sobre as águas, lembrando a criação do mundo, quando Deus também falou ao caos e trouxe ordem. A mesma voz que moldou o universo agora moldava corações. O mesmo poder que fez nascer a luz fazia nascer a fé. Os discípulos sentaram-se ao redor de Jesus. O silêncio agora era adoração. Nenhum deles ousava falar. Apenas olhavam para o mar e para o Mestre, tentando compreender o mistério que haviam presenciado. A fé tinha ganhado rosto, o amor tinha voz, e o medo havia sido vencido por uma palavra: acalma-te. O amanhecer começou a colorir o horizonte. Raios dourados se espalhavam sobre o mar e o barco parecia deslizar sobre um espelho de luz. Pedro sorriu. Era como se o próprio sol estivesse celebrando o poder de Jesus. A tempestade tinha passado, mas o ensinamento ficaria para sempre. Nenhuma noite é longa demais quando Deus está presente. Aquela manhã foi diferente. O ar trazia esperança e o coração gratidão. Cada respiração lembrava que a vida é mais do que ventos e ondas. É sobre quem caminha conosco. Os discípulos não estavam mais assustados, estavam rendidos. Porque quando o amor de Deus fala, até o medo aprende a escutar e o impossível a obedecer. Enquanto o barco encostava na praia, Jesus observava o horizonte. Ele sabia que outras tempestades viriam, não de água, mas de destino. A cruz se aproximava, e o mundo ainda aprenderia o que é o verdadeiro amor. Mas por enquanto, ele apenas sorria, pois sabia que a fé dos seus amigos começava a florescer. O povo que esperava na margem correu para recebê-los. Alguns ouviram sobre a tempestade e perguntavam: como sobreviveram? Pedro apenas apontou para Jesus. Nenhuma palavra era necessária. Porque quem anda com Deus não precisa explicar milagres, apenas viver de modo que o próprio silêncio conte a história. Naquela noite, antes de dormir, João olhou para o céu e lembrou-se do som do mar se acalmando. Ele entendeu que o mesmo Deus que comanda as águas também comanda os dias da vida.
e sussurrou. Mesmo quando parece que o Senhor dorme, Ele continua cuidando. Com esse pensamento, adormeceu em paz. O tempo passaria, os mares voltariam a agitar-se, mas aquela história se tornaria um farol para quem tem medo. Cada geração ouviria e lembraria: se Jesus está no barco, a tempestade não é o fim, porque o mesmo amor que acalmou as ondas continua acalmando corações. O mesmo poder que falou ao mar ainda fala hoje. E assim, o mar da Galileia guardou para sempre o eco daquela noite. Até hoje, as ondas parecem repetir o som da voz que as fez silenciar. Acalma-te. Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós. Deus ainda fala, ainda age, ainda acalma. E o amor dele continua sendo mais forte que o medo. Toda tempestade traz um propósito escondido. O medo não vem para destruir a fé, mas para revelá-la. O silêncio de Deus nunca é ausência, é teste, é preparo, é amor em processo. Ele permite o vento para fortalecer a confiança, e quando tudo parece desabar, ele se levanta e mostra que continua no controle. Nada foge das suas mãos, nem o mar, nem a tua história. Às vezes a vida também balança como aquele barco. Os ventos vêm, os planos se rompem, e a alma grita: Senhor, onde estás? Mas o mesmo Jesus que dormia na popa ainda está conosco. Ele não se assusta com o barulho do medo. Ele apenas espera o momento certo para mostrar que o amor sempre fala mais alto. A tempestade não veio para te afundar, veio para te revelar. Quando o coração entender que Deus está no barco, o medo perde força. A fé não elimina o vento, mas muda o olhar. A fé diz: mesmo que o mar se levante, eu permanecerei firme. E é nesse ponto que o impossível acontece. Porque Jesus não apenas acalma mares de fora, ele acalma mares por dentro. Ele transforma o desespero em descanso e o medo em milagre. Lembre-se, o mesmo Deus que acalmou as águas acalma o teu coração. Ele ainda diz: acalma-te. Talvez hoje o mar esteja alto, mas o amor dele é mais profundo. Talvez o vento sopre forte, mas o cuidado dele é mais constante. Não tema o barulho da tempestade. Tema viver sem fé, porque quando a fé desperta, o medo dorme e o impossível se curva diante de Deus. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe. Alguém precisa ouvir que Deus ainda acalma tempestades. Deixe um amém nos comentários e escreva o nome de quem precisa de paz. E inscreva-se no canal Efeito Deus, onde cada história mostra que quando o amor fala mais alto que o medo, o impossível se torna milagre. Porque o mesmo Jesus que acalmou o mar ainda acalma corações.